Eu acho que eu só dei uma aula até então. Eu tinha outra aula, eu tinha que dar essa aula da Sociedade Mineradora, junto com o Davi, só que meus pais acabaram adoecendo e eu não consegui dar essa aula junto com eles. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Willamis. Eu estou no 8º período de História, oitavo. Talvez esse ano ou início do ano que vem eu esteja me formando já. Enfim, qualquer dúvida aí que tiver, pode me perguntar. Pode parar, pode interromper, porque a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, certo? Às vezes eu vou parar, porque eu vou perder a noção de raciocínio, porque eu estou aceitando as pessoas aqui no. Eu estou aceitando as pessoas aqui. Aí quando aparece o barulhinho, eu me desconcentro e me perco. Mas, enfim, se alguém puder me lembrar, eu agradeço. A gente vai começar com a Sociedade Mineradora. Essa aula foi dada por Davi, e eu não sei se foi Giovana que deu Acho com que foi ele. Evelyn no Evelyn, dia. E aí a gente vai falar sobre o Brasil, que vai começar a ter sua economia agora voltada para a exploração de metais preciosos. O Brasil agora que vai funcionar e vai migrar para o sul-sudeste, vai ter uma mudança administrativa agora para o sul e o sudeste do país. Até então, a gente pode observar que vocês viram no Brasil Colônia que o funcionamento econômico ele vai estar voltado para a plantação da agricultura, especialmente a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela vai ser um dos principais, basicamente, de produção rentável para a colônia. Só que a produção de açúcar ela vai decair muito, principalmente da invasão holandesa, que eu acho que vocês viram, né? Também, os holandeses eles são expulsos daqui de Pernambuco e do Brasil, e eles voltam lá para os Países Baixos, e eles conseguem, eles sabiam refinar, e agora eles sabem plantar. E com isso, eles vão ter um certo domínio do cultivo e do refino do açúcar. Isso vai fazer com que aqui no Brasil essa economia perca um pouco da sua força. Em meio a esse período de caos, os bandeirantes, mais ou menos no final do século, a desvendar e a desbravar o Brasil. A gente pode ver que no Brasil Colônia, logo no início, as ocupações que vão acontecer são ocupações na área litorânea. Um pouco depois, no período filipino, que eu acho que vocês também já viram, esse pessoal, esses colonizadores, vão começar a adentrar as regiões do sertão do país. Quando eu falo sertão, não é sertão lá que vocês estão acostumados a ver, que é aquele chão de terra batida, terra seca, enfim. A região do sertão é aquelas regiões desconhecidas e que ainda não tinham sido desbravadas. E aí os bandeirantes, no final do século XVII, vão começar a entrar nessas regiões chamadas sertões. E eles vão conseguir chegar na região de Minas Gerais, e eles vão achar lá, em Minas Gerais, aquilo que ele sempre procurou e sempre queria. Porque, bem como vocês sabem, uma das maiores propostas do mercantilismo e o que basicamente incentivou aos portugueses e espanhóis que se lançaram do mar foi essa busca por materiais preciosos. E aí eles vão conseguir achar. A Espanha consegue achar logo no início, né? O Brasil vai demorar um pouco mais. E aí esses bandeirantes vão conseguir chegar na região de Minas Gerais. A região de Minas Gerais vai começar, de início, a produção lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. No slide, a gente tem um trecho da carta, né, de Pedro Vaz Caminha, que é muito conhecido. E que diz assim: porém um deles pôs o olho num colar do capitão e começou a assinar com mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata e assim mesmo assinava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então, assim, de início, no primeiro contato, Caminha já
conseguiu desvendar, assim, desvendar, entre aspas, que aqui existiam metais preciosos. Porém, até então, os metais, eles tiveram alguns achados, né? Mas não esse achado muito grandioso. Foram achados pequenos. E o que se manifestou mesmo aqui no Brasil foi a agricultura. De início, foi através da exploração do pau-brasil e, posteriormente, foi através da plantação e do cultivo da cana-de-açúcar com a força da mão de obra negra escravizada. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem luz vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios, e temperado como os de entre ouro e minho, porque nesse tempo de agora os achávamos como o de lá. E aí é uma das questões que eu já aqui para vocês. Ele não sabia se era abundante nesses metais preciosos, porém sabia que tinha, e eles não conseguiram achar muitos, porque até então eles estavam ali os portugueses chegaram e ocuparam a região do litoral. Eles não tinham adentrado ainda aos interiores. Pode passar, Helder, por favor? A gente está dando para entender até agora. Eu estou falando muito rápido, falando muito devagar, muito complicado. Me digam aí. Tá tudo certo. Pronto. E aí, como eu falei, no final do século XVII, os bandeirantes eles vão começar a entrar. Eu queria fazer uma problematização aqui em questão dos bandeirantes. Os bandeirantes vai ser um dos grandes dizimadores de população indígena. Vocês sabem que um dos maiores monumentos que tem em São Paulo é o dos bandeirantes, né? Vocês já viram? A estatuazinha lá dos bandeirantes? Já ouvi muito falar. Algumas postagens. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar as imagens para vocês terem uma noção de como é. Pronto, faz isso aí, por favor. Vocês veem que tem um bandeirante com vários crânios aí embaixo, né? Já é uma problematização muito forte. Só um instante. Continua aí, Will. Enquanto eu vou... Os bandeirantes eles foram responsáveis por desbravar o Brasil. E nesse desbravamento custou a vida de vários indígenas e população nativa. À medida do que ele ia passando, existiam diversos povos indígenas que viviam nessa região de sertão que ainda não tinham sido descobertos. Quando eu falo descoberto entre aspas, tá, gente? Pronto, aí tá. Uma das maiores... é monumentos, né? Monumentos do estado de São Paulo, que é os bandeirantes. Os bandeirantes eles vão ser os fundadores de São Paulo, tá, gente? E aí, em homenagem aos seus fundadores, construiu no centro da cidade esse monumento aí, ó. E esse monumento que é bastante problemático, porque os bandeirantes eles avançaram e descobriram essas regiões do interior, mas custou a vida de diversos indígenas. Então aí fica a questão para a problematização de vocês. É válido homenagear essa galera? É válido deixar essas estátuas em pé? O que essas estátuas nos diz e o que ela representa? Possivelmente, no Enem não pode cair essa questão nesse ano. E eu espero que vocês não façam o Enem de novo, eu quero que vocês passem direto. Mas se a gente tiver em um momento onde a prova do Enem estiver mais aberta ao diálogo, eu acho muito provável, se fosse um Enem no ano do governo Dilma, Lula, ou de algum outro político que abrisse para o questionamento... Até o Temer. Até o Temer poderia cair uma questão referente a isso. Poderia cair uma questão referente a essa preservação patrimonial e a esse significado do patrimônio. Então, fica aí a reflexão para vocês. Vale a pena derrubar? A gente deixa para lembrar? É válido lembrar uma galera que dizimou a população nativa do nosso país? Então, fica aí a reflexão. Acho que pode voltar lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, pode tirar dúvida, pode questionar. O momento é esse. Alguma dúvida? Algum questionamento? Eu derrubaria. Não sei se eu derrubaria. Talvez eu poderia levar para um museu
e deixa lá. Não Eu sei. não Tá derrubava. linda. Eu Na verdade, não a derrubava. estátua tá linda, mas Hã? derrubaria. A estátua tá linda, mas eu derrubaria. Eu não sei se eu derrubaria. Por quê? Porque, assim, embora seja uma Eu? representação ruim, não é que eu derrubar vai apagar a história. Mas Amigo, tá travando a internet. tentaria Voltou? preservar em algum canto, até meio como se fosse um exemplo, sabe? Uma exemplo. Não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Eu também concordo Gente, eu contigo. tô travando para vocês. Tá travando, Tá, tá? tá Helder, travando. Tá escutando? voltou. Vocês conseguem. Eu desliguei a câmera, porque assim já parou de travar para mim. Pronto, tá escutando normal. Mas antes tava travando tua imagem e teu áudio também. Pronto, eu vou ficar com a câmera desligada, depois eu ligo novamente. E aí, Certo. eu acredito que poderia cair uma questão dessa no Enem em alguns anos atrás. Mas aí esse é um outro debate, a gente pode conversar sobre isso, não só referente a esse monumento, como também a outros que tem aqui, até mesmo dentro do Recife. E aí os bandeirantes eles vão conseguir adentrar essas regiões e vão encontrar jazidas de ouro é, é, na região de Minas Gerais. Pode passar, Helder, por favor. Professor, Aline, professor, oi. com licença. Então, foi os bandeirantes que acharam o ouro, Helder, Tá escutando? Will? professor? vê. Só rápido. Pronto, Oi. voltou. Tu escutou a pergunta dela, Will? Eu acho que a internet dele deve estar Isso, com... foram os bandeirantes que descobriram essas jazidas de ouro. Os bandeirantes... Voltou? Ainda tá cortando um Voltou. pouquinho, Eu vou amigo. tentar entrar pelo celular. Tá certo. Daqui a pouco a gente estabiliza, eu acho. Eu acho que pelo celular o meu áudio não vai cortar. Só um momento, gente. Pronto, certo? Professor, o slide tem uma parte dele embaixo que está cortada. A exploração do ouro teve início em 1690, atingiu e pronto, cortou aí. É porque parte para essa daqui, ó. Pra esse próximo slide daqui. Aí, como Ah, sim, a sim. folha desse, a folha é grande, aí ele vai para de baixo. Ah, beleza. Mas acho que respondendo a Aline, sim, foram os bandeirantes que começaram a desbravar, vamos botar bastante aspas para isso, o interior do Brasil. Então, quando começa a ter esse declínio do açúcar, você começa, principalmente a coroa portuguesa e os brasileiros que estavam aqui, começam a tentar procurar outras formas de comércio lucrativo. Você tinha o comércio do açúcar ainda forte, você tinha o tráfico de escravizados ainda em movimento, mas você precisava de uma coisa muito mais lucrativa. E o que era tão lucrativo naquela época, que a Espanha já tinha há muito tempo, era ouro e prata. Então, começa essa busca por ouro e prata. Pronto, tem uma região na Bahia que é chamada Chapada da Diamantina. Por que vocês acham que ela tem esse nome? Porque foi uma região que tinha muito diamante, tinha muito metal precioso, tinha muitas pedras preciosas. Então, tudo que conseguisse encontrar de
diamante, esmeralda, qual é o nome daquele, meu Deus? Ametista, turmalina, ouro, além dos metais preciosos em si, tudo que era dito precioso para os olhos dos europeus, para a cobiça dos europeus, eles iam lá atrás e buscavam. Por isso que você dizia que dava para invadir uma região, porque a região era composta, era extensa, mas naquela região tinha uma população indígena. E essa população indígena, quando a gente for percebendo aos poucos, ela vai ser empurrada no mapa. O Will voltou. Eu entrei pelo celular. E aí, eu acho que o celular não vai travar, não. Pronto. Em pouco tempo, com essa chegada dos... Como é? Agora o nome fugiu da minha mente. Bandeirantes? Enfim. Pronto. Com esse tempo da chegada dos bandeirantes, a ocupação de Minas começou a se dar de uma forma mais intensificada. E dentro desse contexto teve algumas disputas. Uma dessas disputas é a Guerra dos Emboabas. Emboabas era outro nome dado a justamente esses bandeirantes. A Guerra dos Emboabas ela vai acontecer no século XVII, entre a data de 1707 a 1709. Vai acontecer na região de Minas Gerais e vai ser um confronto entre os colonos, os europeus e colonos da província, né, contra os descobridores da Minas, que aí, no caso, era chamado de Emboabas, ou era chamado também de bandeirantes. Emboaba servia para classificar aqueles forasteiros que não eram bandeirantes de paulista, como eu já falei. Os paulistas lutaram, no caso, essa vai acontecer ali na região sudeste, mais ou menos, entre Minas Gerais e São Paulo, por ali. Os paulistas lutaram enfurecidos em uma guerra pelo controle das minas contra os emboabas, sendo derrotados. Gente, uma coisa que eu queria ressaltar é que houve o descobrimento das Minas Gerais, mas com essa investida dos bandeirantes, a região do sul-sudeste começou a ser mais habitada, porque até então a região que era mais povoada e colonizada era a região nordeste. E aí, com essa tomada de atitude dos bandeirantes, a gente vai começar a ver que o sul ele vai começar a aparecer durante esse momento, sabe? Algumas regiões do sul. Vai ser um movimento que vai partir basicamente do Nordeste e vai começar a descer até o sul do país. Os paulistas lutaram enfurecidos, né? E aí, o próximo tópico é a coroa portuguesa cedeu perdões envolvidos no conflito, favorecendo os emboabas e empurrando os bandeirantes para fora. Depois eles encontraram ouro em Goiás e em Mato Grosso. Então, as disputas que vai ter durante esse período nessa região são disputas por conta do ouro. A gente vai ter uma série de revoltas que vai acontecer posteriormente, que também vai ser... Eita, me engasguei. Influenciada por esse ouro. Pode passar. Gente, só um detalhe. A gente está falando de uma época que... Olha, observe esse mapa aí. É uma região que não tem um mapa definido onde começa Minas, onde começa São Paulo. E tem outro detalhe. Tudo era mata fechada, tá? Tem esse detalhe muito, muito importante. Prestem atenção direitinho. Tudo era mata fechada. Então, tinha confronto com indígena, tinha muita gente que morria de malária, de febre amarela, tinha também. Então, você tinha que desbravar, você tinha que procurar tudo isso, mas era, assim, no tato, vamos dizer assim. Era tudo no tato. E era bem complicado. Durante esse período, mais ou menos, teve um aumento demográfico muito grande. Em alguns livros vão falar que tinha cerca de 300 mil habitantes, mais ou menos, aqui no Brasil. Após esse descobrimento do ouro e com essa exploração das minas, vai se aumentar para aproximadamente 3,3 milhões de pessoas que vão passar a viver aqui.
Então, assim, a gente vai começar a ter um boom demográfico. Não estou falando que de um dia para o outro ficou aquela região totalmente povoada, mas é onde tem dinheiro, onde tem uma oportunidade de crescer, a galera vai migrar. E, além disso, não teve só a questão da migração das pessoas que queriam ganhar dinheiro, mas a mão de obra de escravizados, ela vai ter que aumentar nesse local também, porque quem faz o trabalho braçal é os negros escravizados, porque o senhor e a elite branca não vai querer mexer e ir para a beira do rio catar ouro. Quem vai fazer é os seus subordinados. Então é nesse momento também que começa a aumentar, começa a chegar mais escravizados. Isso de um comércio transatlântico, negros vindos diretamente de África, como também negros vindos de outras regiões do país, como negros que estavam em Salvador, estavam em Recife e tiveram que ser mudados ou foram vendidos para essa região onde estava começando a aflorar a mineração. A exploração do ouro teve início em 1690, atingiu seu auge entre 1730 a 1740 e começou a definhar a partir de 1750. O desenvolvimento de um novo eixo econômico. Como eu já falei, né, a capital do Brasil era em Salvador. Após a descoberta desse ouro, antes mesmo da família real chegar aqui no Brasil, a capital do Brasil já havia sido modificada para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles queriam acompanhar de perto essa mineração. Se eles estivessem em Salvador, se eles ficassem em Salvador, eles não conseguiam acompanhar essa mineração e a possibilidade de furto e de fraudes seria bem maior. Então, para eles terem um acompanhamento, eu vou falar ferrenho. Isso não quer dizer que não teve roubo ou que a galera não burlou. Mas para ter um acompanhamento mais incisivo nessa mineração, eles preferiram e optaram por migrar de capital, saindo da região de Salvador para a região do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que fica ali coladinho com Minas Gerais. Minas Gerais foi transformada em capitania em 1723, sendo Vila Rica a capital. É válido lembrar que o deslocamento político ele foi devido a um deslocamento, ele foi articulado por um fator econômico. Mesmo com a descoberta do ouro, o açúcar permaneceu sendo um produto que mais gerava lucro. A gente falou que o açúcar enfraqueceu um pouquinho durante o período em que os holandeses saíram daqui e passaram a refinar, mas isso não quer dizer que ele deixou de existir. O Brasil encontrou outros concorrentes, como Cuba. Cuba foi um concorrente ferrenho nessa questão do açúcar, bem como os holandeses, mas isso não quer dizer que o Brasil deixou de cultivar as suas agriculturas, bem como açúcar e algodão. Algodão, cacau também, cacau um pouco mais na frente, mas aí o Brasil ele continuava a ter uma atividade agrícola muito forte. O açúcar ele está na nossa sociedade até hoje. Se vocês forem você é aqui dentro de Pernambuco, você passou do Cabo na Mata Sul, o que é que você vai ver? Açúcar. Se você passou do Cabo, passa Cabo e Pojuca, chega em Maceió, o que vai encontrar é cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar não foi algo que saiu da nossa cultura durante esse período. Ela teve seu momento de crise, mas depois voltou. E ela foi tão forte que até hoje tem aí, né? Os canaviais daqui não tem fim. Os canaviais que foram feitos ao custo de desmatamento da Mata Atlântica, mas que fica até os dias atuais. Ocorreu muitos períodos de fome, os moradores das minas contaram com o apoio dos tropeiros para a realização e obtenção de alimentos. Esse momento de Minas Gerais é um momento muito importante. Por quê? Até então, antes desse momento, a economia que acontecia aqui dentro do Brasil era uma economia voltada para a exportação.
não havia muito a preocupação com o comércio externo, com o comércio aqui dentro da colônia. Então, depois que há, eu não vou falar nem depois, sabe? Mas no momento em que há esse descobrimento de minas e que essa região começa a ser povoada, começa a ter uma atividade comercial mais forte, vai se crescer também, dentro da colônia, o comércio nacional. Eu não vou falar comércio nacional, né? Eu vou falar o comércio dentro da colônia, porque até então o comércio era voltado para exportação. Tudo que era produzido era para ser vendido para o exterior. Ia para Portugal e Portugal dava cabo de vender para as outras regiões da Europa. E aí, nesse momento, vamos começar a ter um desenvolvimento de uma economia nacional. E os tropeiros vão ser um dos principais responsáveis por isso. Pode passar, por favor, Alder? Gente, só para vocês terem noção, lembra de uma coisa, associa arroz tropeiro, torresmo, feijão tropeiro, essas comidas assim, que são mais de Minas, eles são responsáveis por esse abastecimento. Então, é abastecimento de arroz, abastecimento de feijão, abastecimento de animais. Porque pensem assim, você precisa comer, mas você precisa comer uma vaca. Vamos lá. Estamos nos 1700, 1800. O povo comia carne. Então precisava comer muita carne. Então faz essa associação. De onde é que vinham esses bois? De onde é que vinham esses porcos? Então os tropeiros, eles eram meio responsáveis por isso. Entendem? Só aqui tem a exportação, né? Eu não consigo ver o slide direito. Se tu quiser... auxílio. Ó, só para você ter noção. A barrinha mais laranja é o açúcar, a barrinha roxa é o ouro e a barrinha amarela são os outros metais, são outros produtos produzidos. Então, em 1650 se exportava muito mais açúcar, era na casa de 3 milhões, e ouro era zero. A partir de 1700, o açúcar cai pela metade e o ouro sobe. A partir de 1750, açúcar e ouro estão quase no mesmo patamar. A partir de 1760, o ouro sobe mais do que o açúcar. E a partir de 1800, cai tanto o ouro quanto o açúcar e sobe questão de pau-brasil, couro, tabaco e algodão. Principalmente algodão. Entendem? E em relação à população, ele diz que em 1700... estava na casa de 300 mil que vivia na região de Minas, 300 mil pessoas e 200 mil escravizados. A partir de 1800, na região de Minas, você tinha 3,3 milhões de pessoas e 1,2 milhão de escravizados. Então, só para vocês terem uma noção da dimensão que em um século você tem tanto uma evolução da mineração quanto um crescimento quase que exponencial, mais que exponencial, da população nessa região. Agora, um adendo aí nessa fala de Helder é que durante esse momento houve uma dinamização muito grande nessa população. Vários escravizados durante esse momento que foram trabalhar nessas regiões de Minas, conseguiram comprar sua alforria. Então, existiam negros escravizados e passou a também ter uma remessa considerável de negros forros. Então, esses espaços que tinham lá, existiam os negros, né, os escravizados que iam trabalhar diretamente nessas regiões, mas existia tipo negros que diziam, olha, eu vou trabalhar para o patrão. Ramon levantou a mão. Pode falar, Ramon. Oi, era para perguntar sobre como é que eles ficavam depois que conseguiam a alforria? Eles voltavam para o país nativo? Não, o que acontecia é que muitos viravam comerciantes ou mesmo ia trabalhar nas minas e poderiam ganhar alguma coisa com isso. As mulheres, em sua maioria, tem uma pesquisa que vai falar muito sobre mulheres durante esse período, mulheres escravizadas. E tem uma senhora que o nome dela é Bárbara de Olívia.
ela é natural da Bahia, mas vive nessa região. E ela vai conseguir ficar livre, né, ser forra. Ela, depois disso, vai virar uma comerciante, ela vai ter ouro acumulado, ela vai ter ouro em barra e ouro em pó. Ela vai contar com cerca de 20 escravizados, porque durante esse momento, negros também tinham seus escravos, tá, gente? Então, vai acontecer de forma mútua. Uma pessoa pode ir trabalhar no campo, outra pessoa pode ficar nos centros urbanos. O que vai acontecer na sua maioria é que esses escravizados não vão querer sair dos centros urbanos. Não vão querer. E há também outras pesquisas que vão apontar que durante esse momento vai acontecer muita fuga de escravizados. E vai começar a surgir muitos quilombos na região de Minas Gerais. Então, esses negros poderiam ir para o quilombo, ficar na cidade, trabalhar com o comércio, trabalhar nas minas e receber. Então, o que era muito difícil era ele retornar para a África. Era muito complicado, porque custava dinheiro e, assim, existiria o risco dele voltar a ser um escravizado novamente, como acontecia, tá? A pessoa poderia conseguir a sua liberdade, mas eles poderiam fazer alguma maracutaia e dizer que aquele documento era falso e aí botar o cara como escravizado mais uma vez. Então, era muito, muito complicado voltar para a região de onde havia saído. Além disso, a gente já está dizendo na época de 1700 e pouco, então tinha muitos negros que tinham nascido já aqui. Essa mulher mesmo era natural da Bahia. E assim, muitos negros haviam perdido a sua ligação com a África. Eles tinham nascido aqui no Brasil e não se reconheciam mais como africanos. Já tinham nascido aqui, tinham conseguido se adaptar, entre aspas, à cultura daqui e não viam uma certa necessidade de retornar para a África porque já tinham perdido um certo contato. Outros queriam retornar, mas era inviável. Enfim, e aí a gente vai ter nesse momento uma dinamização dos trabalhos escravizados, né? Vai surgir vários comerciantes, negros de Minas, o trabalho de escravizado. Entre 1721 e 1722, já havia em Minas uma população de 45.554 negros cativos, e em 1745 havia 95 mil, e alcançou a marca de 170 mil em 1786. Vinham principalmente de África, mas muitos também vinham de regiões canavieiras, como eu falei um pouco antes, de os negros que eram vendidos dessa região do Nordeste para a região Sudeste. Os escravizados estavam sujeitos a lavras, às lavras e muitos perigos, como acidentes de doenças. Existia uma estimativa de que o negro ele poderia viver, no máximo, 12 anos trabalhando nessas minas. O que poderia acontecer, mas eu achava muito difícil. Porque, mediante a salubridade do trabalho, onde não existia, aquelas barreiras poderiam cair. No início da mineração, não havia tanta necessidade de materiais para essa mineração. Essa mineração acontecia de uma forma mais amadora, mas a partir do momento onde for achando mais ouro, passou a ser um processo produtivo que demandava de um rigor de trabalho bem mais forte. E aí... E um detalhe, Will, eles conseguiam também uns negros que existiam na época, que eram os negros de Mina, que era um nome bem específico, que era um tipo de escravizado que vivia numa região, se não me engano, que ou era Gana ou era Mali, e isso era importante porque eles sabiam onde escravizar. Por exemplo, a região onde hoje é Gana, Mali, eles escravizavam aquela população porque eles já trabalhavam com ouro. Entendem? E isso era muito interessante. Eles sabiam escravizar e estavam voltando. Maria Eduarda, a gente está falando sobre Brasil Colônia entre 1700 e 1800. Não é a Idade Média, estamos no Brasil aqui, tá? Certinho. E aí, existe em documentações esse período que a Edilber falou. Olha, eu quero um negro mina. Eu quero um negro das minas. E aí vocês podem ver que não existe só negro mina, mas também tem negro nagô. Existem várias denominações para identificar esses negros, para saber de onde mais ou menos eles vieram. E essas regiões de África que eles vieram, né? Qual é a especialidade dele? Basicamente isso.
E Hoje aí, pode dar uma corridinha, porque a gente vai até 7h40, já pronto. são 6h40, Era isso que eu ia estamos mesmo uma hora. perguntar. Pode passar. Eu já acho que já falei que tudo que tem aí. Pode passar. Eu acho que a gente pode pular. Durante esse momento vai surgir uma elite, uma aristocracia forte em Minas Gerais. E aí, muita gente que vai enriquecer vai mandar seus filhos para estudar na Europa. E aí, quando esse pessoal chega na Europa, eles vão ter contato com o iluminismo. E aí, o que eu quero falar com isso é porque como está numa hora muito avançada, eu vou tentar avançar com o conteúdo. A forma de. Pode passar aí, Celdo. Eu acho melhor eu pular logo para a questão dos conflitos, porque eu acho que é o que mais vai cair, mais propício a cair. Só para O vocês terem um detalhe, por causa do ouro tem o barroco, e o barroco é a arte da mineração. É mais ou menos isso. Aleijadinho é o carinha que vai ser mais conhecido, e é de Aleijadinho é desse período que vai surgir o termo Santo do Pau Oco, porque o pessoal vai querer roubar ouro, e aí vai querer driblar a fiscalização portuguesa. E aí eles pegavam uma pedra sabão, faziam um santo, e dentro era oco. Nesse buraco onde havia dentro do santo, eles colocavam esse ouro e conseguiam roubar da coroa esse ouro, né? Até determinado momento onde o ouro passou a ter que ser fabricado em barra e ter o selinho da coroa real. Então, aquele ouro que não tivesse o selo, eles saberiam que era roubado. Mas o termo Santo do Pau-Oco vem desse período, onde esses santos aí, feitos de pedra sabão, eram utilizados para esconder ouro roubado. E aí, como eu falei, vai ter um afloramento eu não vou falar burguesia, mas vai ter um afloramento de pessoas da aristocracia. Esse pessoal da aristocracia vai mandar os seus filhos para estudar na Europa. E aí, quando eles chegam lá na Europa, eles vão ter contato com a corrente que vai estar sendo difundida lá, que é o iluminismo que vocês já viram. E aí eles vão, nessa perspectiva, trazer as ideias iluministas para dentro de Minas Gerais. E é nesse contexto que vai acontecer a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira ela não vai ser um movimento social que vai unificar a aristocracia com a população mais pobre. Não, vai ser da elite. Esse movimento vai ser um movimento da elite, onde eles vão buscar a sua independência. A independência para a região de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí vai ter uma série de meios que vai levar essa revolta, mas aí o quinto e a derrama vai ser o que mais vai influenciar essa população a se revoltar contra a coroa. Porque o quinto era um imposto de 10, 20%, 10 a 20%, uma coisa assim. Tu se lembra ao certo, Edel, de quanto era? Eu posso ver depois e dizer, mas 20%, né? Era 20%. E aí, 20% desse ouro era designado para a coroa. E aí teve um momento que estava tudo em crise e que essa produção do ouro já estava fraca. E aí, para bater as metas anual de recolhimento do ouro, eles tinham que tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí eles vão fazer o quê? A derrama. A derrama dava o direito dos soldados da coroa entrar dentro das regiões, dentro das casas e pegar tudo de material que tivesse de ouro, de material precioso ali, para completar a quantidade de dinheiro que era necessário enviar para Portugal. Então a população ela começou a se revoltar. É válido lembrar que durante esse momento, gente, vai acontecer um terremoto em Lisboa. E aí Lisboa vai ficar devastada, a IM devastada. E aí Lisboa vai ser reconstruída com esse tesouro aqui do Brasil. Então, muito do que tem... você pode chegar lá em Portugal e dizer, olha, esse ouro aqui foi do Brasil, porque depois desse terremoto que aconteceu em Lisboa, ela foi praticamente reconstruída com o tesouro e o ouro de Minas Gerais. E é válido lembrar também que esse ouro de Minas Gerais, ele foi utilizado pela coroa portuguesa para pagar os britânicos, para pagar os ingleses. Então tem uma ligação desse tesouro aí com a Revolução Industrial, com esse início da Revolução Industrial. Porque esse tesouro, ele não ficava em Portugal. Ele era enviado para a Inglaterra
para a mão dos banqueiros, e esses banqueiros que começaram a investir nessa manufatura. Mas, enfim, a Conjuração Mineira ela vai acontecer. Um grupo de colonos começou a se reunir em Vila Rica para a preparação dessa insurreição. Os rebeldes reivindicavam um governo republicano se baseando na Constituição dos Estados Unidos. E aí, uma das meios de divulgação também que vai acontecer esse movimento é as cartas chilenas, que eles vão começar a retratar a realidade de Minas Gerais e vai pedir essa insurreição. Mas aí não acontece, a conjuração é justamente, ela é conjurada, mas ela não acontece. E quem vai sofrer com isso é o pobre do Tiradentes, que é o mais pobre, que é a ralé do carinha que estava lá no movimento. E aí, em 1792, alguns envolvidos foram exilados da colônia portuguesa na África e proibidos de retornar ao Brasil. E a sentença de morte foi mantida apenas para um, Tiradentes, que foi transformado em um herói nacional durante a República. Então, Tiradentes ele foi entre aspas, bandido durante esse momento, e depois ele foi um herói a partir do momento em que declararam a República do Brasil e tentaram fazer um herói nacional, sabe? A figura do Tiradentes vai surgir como um herói nacional republicano. Pode passar, Helder, se não tiver mais. E aí ele foi todo cortado, né? E aí ele foi espalhado, mas aí ele foi colocado no Rio de Janeiro como um mártir, como um exemplo. E nessa imagem que vocês vão ver dele, ele vai ter uma certa semelhança com Jesus Cristo, porque na pintura eu vou tentar trazer essa mensagem de um cara salvador, que lutou pelo bem da nação. Enfim, se quiser passar, pode passar, Helder. Eu só queria dizer para vocês prestarem atenção na data. 1789. Revolução Francesa. Só que tem um detalhe. Revolução Francesa ocorre quando? Em junho, julho, maio, final de maio, junho, julho. Conjuração Baiana e Conferência Mineira ocorre entre março e abril. Então, se cair numa prova do Enem que a Revolução Francesa influenciou a Conferência Mineira ou Conjuração Mineira, tá errado. O que influenciou foi os Estados Unidos, exatamente. As 13 colônias. Karina levantou a mão, Karina Mota. Oi, Karina. Pode repetir quem era esse cara que parecia com Jesus Cristo? Ou era o próprio Jesus Cristo? É porque falou. Não era Jesus Cristo, era o Tiradentes. Bota lá na imagem do Tiradentes. Mas você pode observar que o Tiradentes representado aí, nessa imagem, ele não tem uma semelhança com Jesus Cristo? Assim, o rosto dele... Sim, mas é sério que ficou, tipo, a perna dele assim? Ele foi todo decapitado. Isso é uma representação. Calma. É uma representação para chocar realmente a pessoa. Mas ele foi cortado. Ele foi esquartejado. Realmente, ele foi cortado em vários pedacinhos. Nossa, e o corpo dele foi espalhado. O corpo dele foi espalhado em várias partes do Rio de Janeiro para mostrar como... qual é o nome que se dá, Will? Retaliação. Tipo, vai se revoltar contra a colônia, vai se revoltar contra Portugal. Olha o que acontece contigo, otário. E aí é mais ou menos isso. Vai, fala aí contra a coroa pra tu ver, tu vai ficar decapitado aí. E aí foi o que aconteceu com o Tiradentes. Assim, teve outros revoltosos, mas Tiradentes era o mais pobre. Sempre arrebenta pro lado mais fraco. O rico consegue se safar e o pobre sofre. Mas, pra ter noção, os ricos que conseguiram se safar foram exilados em Moçambique, em Angola, outros foram para Portugal, sabe? Essas coisas assim. Ramon levantou a mão. Perguntaram se no Brasil tem a pena de morte. Muito minha cara. Gente, uma pena de morte, a gente tem essa concepção de pena de morte de acordo com a Constituição, sabe? Eu não sei se a gente pode chamar naquele período pena de morte, mas se mexesse com a coroa, pode chamar pena de morte mesmo? A gente pode chamar pena de morte porque era o crime contra a realeza. É um crime realmente contra a sua majestade. Então, você estava sendo um rebelde. E por isso, a única pena que só podia ser a sua morte. Ramon, professor. Oi, Ramon. Pode falar. É certeza que Tiradentes tinha realmente aquela aparência ou essa representação é só para vender a imagem de herói que ele tinha? É para vender a imagem de herói, assim. Porque, como eu falei, ele parecia com Jesus nesse quadro. E aí, quem foi Jesus? Jesus foi o Messias, que lutou em prol à libertação do povo. E aí, a retratação
dele, né, do Tiradentes, é justamente dessa figura messiânica, essa figura que ele vem para um bem maior da nação. E aí isso não quer dizer que ele tenha sido realmente essa aparência, mas ele foi pintado dessa forma. Ah, e tem um detalhe, a gente está falando de um Brasil pós-coroa, ainda, vamos dizer assim, católico, muito católico. Então, para você ter uma adesão maior da população, você tem que ter esses heróis nacionais muito próximos com os elementos, vamos dizer assim, próximos da Igreja Católica. Então, se você tem um Tiradentes, um cara branco, que parece com Cristo, e ele morreu pelo Brasil, para a República do Brasil, é bom que você tenha essa associação. Sempre façam isso. Sempre façam esse tipo de associação. Aí, após a Conjuração Mineira, tem a Conjuração Baiana, que ela aconteceu em 1798. E aí, sim, já depois da Revolução Francesa. Em esse meio termo, teve também a Revolução Haitiana, gente. É uma revolução que aconteceu, que foi liderada por comandantes negros, e que, de certa forma, inspirou essa Conjuração Baiana. Diferente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana ela tem uma característica em que a população pobre, a população negra, participou dela. Então, assim, existia um medo, e a repressão dela foi bem mais incisiva, porque existia um medo de acontecer no Brasil o que tinha acontecido no Haiti. O Haiti não era uma boa referência dentro das Américas. Então, os Estados Unidos era uma boa, porque os Estados Unidos fez uma constituição de homens brancos. E aí não, aí era o Haiti não, o Haiti era a constituição de homens negros. Então, se os negros conseguissem sua liberdade, acabaria com a escravidão. O incentivo dessa rebelião foi os soldos dos salários dos escravizados, né? E ela também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Alfaiates, se eu não me engano. E porque existia, assim, essa população, essa camada mais pobre participando dessa revolta. O que aconteceu no final é que eles buscavam implantar um governo republicano, democrático e livre de Portugal, e liberdade de comércio. Essa é conhecida como a primeira revolta social do país. Por quê? Porque ela integra uma população negra que estava buscando também, estava se rebelando. E aí, os seus maiores líderes, que era o Lucas Danta, o Manuel Francisco, Luiz Gonzaga e João de Deus, vão ser mortos. E aí, como eu já disse, se for pobre, vai ser morto. O rico ainda se pensa duas vezes. Pode passar, a gente pode já pular para Joanino. E eles são piores, porque antes de serem mortos, eles foram torturados, foram esquartejados e os corpos ainda foram jogados em várias partes da cidade. Então, Salvador ficou com dias com pedaços dos corpos deles assim bem expostos. Porque se você se revoltar contra a coroa, babau, minha gente. Ferrou. Aí, detalhe, o nome da república seria República Baianense. Olha que lindo. Olha que lindo. Uma república chamada Baianense. O Serotopolitano ia ser tão amostrado por conta disso. Eles já são amostrados. Eles já são amostrados por natureza. O período joanino ele vai de 1808 a 1821. Esse período joanino é o período onde a família real vai fugir de Portugal para a região do Brasil. Por quê? Porque lá existia um carinha chamado Napoleão que estava botando terror em todo mundo. E aí o Napoleão ele lançou uma coisinha chamada bloqueio continental, em que Portugal tinha que comercializar diretamente com a França. Se ela não comercializasse, Napoleão ia descer madeira. Só que nesse meio termo, eles contavam, os portugueses contavam com a ajuda. Eu estou travando ou está normal para vocês? Ah, ótimo. É só o computador mesmo. E aí, a Inglaterra vai ser uma aliada de Portugal. Aí Portugal vai fazer o quê? Olha, Inglaterra. Resumindo, assim, de início, Portugal tenta jogar com a Inglaterra e França, só que não dá muito certo. Aí chega, né, dão um ultimato. Olha, tu escolhe um lado, França ou Inglaterra. E aí ele vai recorrer à Inglaterra, porque era a best dele há muito mais tempo e eles já tinham vários contratos juntos. E a Inglaterra também tem a maior marinha mercante de guerra desse período. Eles vão, olha, a gente não quer papo com Napoleão, vamos fugir. Aí vai fugir para onde? Para o Brasil. E aí esse pessoal chega aqui no Brasil e passa e faz uma transformação
bem, bem incisiva aqui no país. Por quê? Porque estava chegando aqui a elite, estava chegando aqui a coroa. Até então, nunca se havia pisado o pé, a família real aqui nunca tinha pisado aqui no país, sabe? E quando acontece essa fuga, a família real chegou aqui e vai começar a governar. Dom João vai manter uma política pendular, tentando agradar a todos os lados. Em 1806, a França decretou o bloqueio continental. Em 1801, Napoleão manda Carlos IV alertar Portugal sobre a possibilidade de invasão. Em 1807, Napoleão perde a paciência e vem atrás de Portugal. Pode passar, Alder. Gente, eu perdi a conexão pelo computador e eu vou tentar voltar, mas eu vou continuar por aqui, certo? Eu não sei o que acontece, mas o Meet ele fica muito, muito ruim no meu PC. Pode passar, Helder, por favor. Mais um? Eu já estou chegando na família real quando embarca. Aqui já é o desembarque da corte em Salvador. Pronto, a capital, como eu já falei, a capital é no Rio de Janeiro. Só que antes de chegar no Rio de Janeiro, eles passam em Salvador. O que é que vai mudar no Brasil? Vai mudar, eles vão montar um sistema burocrático bem forte aqui. Eu parou de gravar porque perdi a conexão. Eu estava gravando pelo computador. Eu vou ver se tem a opção gravar. Amigo, aqui tá pelo gravando. celular. Tá gravando. Tá escrito Tá? gravando aqui. Tá normal aqui gravando. Ah, então tá certo. E aí, a família real ela vai formar um aparelho burocrático aqui dentro do país. O que é que vai mudar? O Brasil ele vai ganhar uma certa independência. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque as horas já são avançadas. Mas o que vai acontecer é justamente isso. O Brasil ele vai trazer para o Brasil toda a família real, toda uma aristocracia, que esse pessoal precisava trabalhar. Mas eles não vão trabalhar com a mão de obra, sabe? Eles vão trabalhar com intelecto, com a questão administrativa e burocrática. E aí eles vão fazer uma reforma no Rio de Janeiro, uma reforma que vai custar muito cara, e ele vai pedir impostos dos demais estados, né? E isso é um dos motivos que vai incentivar e vai fazer acontecer a Revolução de 17, a Revolução que vai acontecer aqui em Pernambuco, de 1817. E aí, em 1815, ele vai declarar o Brasil como Reino Unido de Portugal e Algarves. E isso vai ser uma maior confusão, isso vai dar um BO, porque ele vai reconhecer o Brasil não como mais uma colônia, como o próprio reino. E por que ele faz isso? Porque depois que Napoleão morre, depois que Napoleão é destituído, existe o Concílio de Trento. E aí Portugal não vai poder participar, porque Portugal está aqui no Brasil. Aí não, eu vou participar. Aí ele vai declarar em 1815 o Brasil como um reino de Portugal. E aí Brasil vai ser a sede administrativa de Portugal. As outras colônias vão ser administradas pelo Brasil. O Brasil ele vai ter nesse momento vai surgir o Banco do Brasil, vai acontecer uma urbanização dentro do Rio de Janeiro, e vai nascer algumas outras. O IHGB é desse período, né, Helder? Se eu não me engano. Um pouco mais na frente. Um pouco mais na frente. Do período... É Dom Pedro II. Dom Pedro II. Não é IHGB, não, estou confundindo. Não é IHGB. Mas o Banco do Brasil, o Banco do Brasil e a Escola de Belas Artes é desse período. É a Escola de Belas Artes que eu estou confundindo com o IHGB. E aí, a Escola de Belas Artes vai ser... esse pessoal precisava aprender, precisava ter o seu funcionamento, e aí vai acontecer isso. Vai ter a Universidade de Medicina aí em Salvador, depois vai aparecer mais na frente, aí nesse período não. Mas aí o que eu quero trazer é que vão começar a aparecer, que esse sistema burocrático que vai aparecer aqui no Brasil vai ter um pensamento de desenvolver aqui no Brasil um funcionamento próprio e autônomo. E esse incentivo que vai gerar justamente a independência do país. Pode passar, Helder, que já vou... Eu vou avançar.
Só um detalhe, gente. Não existia universidade, escola, nada do tipo aqui no Brasil, porque era proibido por lei. Proibido por lei. Então a gente, por exemplo, México tem universidade desde 1650. Argentina também. Colômbia e Venezuela também. Eles têm universidade. A gente aqui só vai ter faculdade quando chega a família real. E só são 2 tipos de faculdade. Ou é faculdade de Direito ou é faculdade de Medicina. Não tinha faculdade de História, não tinha faculdade de Filosofia, não tinha faculdade de Política, nada do tipo. Só tinham essas 2. Só para vocês terem uma noção. E aí, gente, quando hoje... Desculpa, professor. E era muito difícil o acesso a essas universidades, a essas faculdades, na verdade? Só a elite tinha Não, acesso. era fácil, era só ter dinheiro. Apenas. Até hoje, né? Dinheiro. Hoje é diferente. Não, minha gente. Comparando com antigamente, hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Mas medicina, na maioria das vezes, é assim, tipo, para Os cursos são capitalistas. Pô, Andressa. A gente fala que em Universidade Federal tem muito aluno de escola pública, mas tem muito aluno que tem condições em universidades federais, viu? Isso de acordo com os cursos. Medicina não é um curso de pessoas de escola pública, não. É pessoa que tem dinheiro, que vai fazer medicina. Não só medicina, como engenharia, como outras áreas do CCSA. CCSA é um dos prédios mais ricos, minha gente. Se você for no CCSA, é cada carro que eu fico, meu Deus do céu. Tu já viu o prédio de petróleo deles? De petroquímica? Já. Misericórdia. Aquele prédio de petroquímica é riquíssimo. E enquanto lá o surfista cai nos pedaços, tem nenhum elevador. Teve um dia que eu tive que subir até o 11º andando. Gente, vocês sabem o que é isso? De escada. 11 andares de escada, minha gente. 11 andares. Enquanto isso... A CCSA é o Centro de Ciências Sociais e Econômicas Aplicadas. É onde o pessoal vai fazer administração. O pessoal que faz administração, secretariado, economia. Economia. Isso. Foi onde Gil do Vigor estudou. Pronto, onde Gil estudou, verdade. A lenda estudou lá. E aí? Voltando. Professor. Oi. Para ter acesso a essas universidades, tipo, você pagava ou bastava você ter nome, assim, de família rica que já tinha acesso? Existiu, eu acho que existiu o pagamento. Eu não sei o valor. Existe um pagamento, eu não sei quanto e existiam uns testes. Tipo, eu estudei História da Educação, aí tem uma professora que estudou especificamente essas pessoas que saíam daqui para Coimbra. Existiam alguns testes que você fazia para ser aceito em Coimbra. Então, eles meio que reproduziam isso aqui no Brasil. Então, você podia ter dinheiro, mas você tinha que fazer os testes, sabe? Não era teste, lá grande coisa, mas era um teste tipo teste de admissão. O CCSA fica dentro da UFPE, ali fica... É porque explicação, não sei. Ao Laguinho. Próximo ao Laguinho. Pronto, e aí, voltando. O Brasil vai conseguir uma certa independência. E aí, os portugueses de Portugal, que ficaram lá, né, em Portugal, eles vão conseguir, com a força da Inglaterra, eles vão conseguir expulsar a força de Napoleão, eles vão conseguir uma certa autonomia, eles vão conseguir se libertar das ameaças de Napoleão. E aí, em 1815 a 1817, mais ou menos assim, vai acontecer que eles vão querer formular uma Constituição para Portugal. E para eles formular essa Constituição, eles precisam da família real lá. E eles vão começar a pedir que a família real do Brasil volte para Portugal e ajude a construir essa Constituição. E que, além disso, Portugal estava em situação de crise. Volte a estabelecer uma relação de exclusividade do Brasil somente com Portugal e que o Brasil volte a ser apenas um país, uma nação colônia, e que seja de exportação. Só que, e aí acontece que Dom João vai-se embora com a sua família, né, com medo de perder o trono lá, e deixa seu filho Pedrinho. Pedrinho fica aqui e o pessoal vai começar a pressionar Pedrinho. Só que antes de pressionar Pedrinho, em 1820 vai acontecer essa revolução, a Revolução do Porto, que é uma revolução de caráter liberal que vai acontecer em Portugal
pedindo para que a família real portuguesa voltasse para Portugal e que Pedrinho também voltasse. E aí o Pedrinho fica, aí durante esse momento vai acontecer que a população daqui vai pedir a libertação, né? E no dia 22, dia 9 de janeiro de 1822, vai acontecer o dia do Fico, que é quando eles vão pedir para Dom Pedro ficar, dizendo que eles queriam... Tá. Gente, Pedrinho não tinha 5 anos, Pedrinho já tinha mais de 20, a gente tá chamando de Pedrinho porque ele já é carinhoso. É verdade, desculpa, gente. É a nossa forma carinhosa. Ele não tinha 5 anos de idade, não, ele já tinha mais de 20 anos quando ele assumiu, tá? Calma. E aí, Dom Pedro I, tá? Que eu tô chamando de Pedro, né? Dom Pedro I, ele vai ficar aqui porque vai ter uma cena bem famosa do Dia do Fico. Mas por que vai acontecer isso? Vários brasileiros vão se unir e vão fazer um abaixo-assinado. E aí tem um partido, o Partido Brasileiro, que não é um partido como nós conhecemos nos dias atuais, sabe? Não tem um funcionamento partidário como tem hoje o PT, o PSL, não é um partido como os conhecemos hoje. É uma gama de gente que vai se unir, vai fazer um abaixo-assinado e pedir para ele ficar. E aí vai entregar a ele vai dizer, se é para o bem da nação, eu fico. E aí ele vai arrumar briga com os portugueses, né? E aí vão mandar soldados portugueses para tentar tomar o Brasil novamente, e aí a população brasileira vai brigar, não vai deixar isso acontecer. Em 1822, Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, que deveria regular as vidas dos brasileiros. Não vai dar muito certo. E aí o que acontece durante esse período é que ele tentou fazer uma Constituição para o Brasil, Portugal interviu, e aí, gente, eu vou só tentar entrar de novo aqui na reunião, que ainda continua gravando, só que minha internet tá ruim, e eu tô travando agora também no celular. Se quiser falar, pode falar aí, deu só um momentinho, só para não... Tá, certo. Então, gente, a gente tá em janeiro de 22, tem o Dia do Fico, então já tem como o Will falou, esse Partido Brasileiro. Quem seria esse Partido Brasileiro? São alguns aristocratas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, que estão assim, se mobilizando para que o Brasil não volte a ser ser colônia de Portugal, porque tinha esse risco. A Revolução do Porto, de 1820, fez com que existisse a monarquia constitucional. Ou seja, Dom João assume como rei, mas ele vai ter que obedecer a uma Constituição. E o medo aqui da elite agrária brasileira, e principalmente dos aristocratas, traficantes de escravos e tudo mais, era que o Brasil voltasse a ser colônia. Imagina tu, tendo mais de 13 anos da tua vida de independência, aí do nada mamãe e papai dizem, tu vai ter que voltar a morar com a gente, e quer te acorrentar, aí tira teu celular, tira teu dinheiro, tira isso, tira aquilo teu, tu ia gostar? Eu estou fazendo só essa metáfora para vocês entenderem. O Brasil, enquanto país, enquanto nação, estava sendo construído, estava sendo desenvolvido nesse sentido. Então é nesse sentido. Janeiro de 22 começa essa movimentação. Ao longo do ano de 22 tem várias revoltas, principalmente de brasileiros contra portugueses da Marinha, portugueses do Exército. Então vai pipocar várias guerras assim locais. Então a gente vai ter uma guerra no Pará, no Grão-Pará, vai ter uma guerra na Bahia, que eu adoro, que se chama a 2 de julho, que é a guerra do Caboclo, né, Will, se eu não me engano. Que dizem que a independência começou na Bahia. A independência começou na Bahia. É sério, se vocês forem na Bahia, se vocês forem em Salvador, eles batem no peito, eles são mais barristas que pernambucano, minha gente. Vocês não têm noção. Eles são muito barristas em relação a isso. Eles dizem que o Brasil nasceu em Salvador e se tornou independente em Salvador. Só para vocês terem uma ideia de como é forte isso neles. Então, teve vários movimentos assim de tentar expulsar os portugueses, principalmente esses portugueses que estavam do lado da coroa de Dom João, principalmente porque esses portugueses
de alta patente e altos cargos assim, eles queriam que Dom Pedro, Dona Leopoldina e boa parte da corte que ficou com Dom Pedro aqui voltasse para Portugal para assumir junto com Dom João VI. Aí, Pedrinho, que já era desaforado naquela época, além de safado, era desaforado, disse que não ia fazer isso. Mas aí é que entra o pulo do gato. Era mais vantagem para Portugal manter duas coroas em lados opostos do Atlântico. Você teria uma coroa na Europa e você teria a coroa no Brasil. Gente, isso é muito importante. Porque em nenhum lugar do mundo você tem... Por exemplo, a Espanha, o que aconteceu com as colônias espanholas? Elas foram fragmentadas. Elas viraram dezenas de países. Dezenas de países. E a Espanha ficou lá centrada só na coisa dela. Portugal não. Portugal conseguiu colonizar o Brasil, elevar o Brasil à categoria de colônia para ser metrópole. Isso é muito importante, ela ser junto com a metrópole, e disso ainda conseguiu fazer um processo de independência. Então, a nossa independência está muito ligada a essas relações de manter o vínculo com a família Bragança, que é a família de Dom João e a família de Dom Pedro, entre Europa e América. Então, você teria o domínio de duas coroas, o domínio continental da coroa do Bragança no continente europeu e no continente americano. O problema vem aí. Muita gente de Portugal não estava feliz com isso. Aí vai fazer o quê? Se eles quiserem se tornar independentes, beleza. Tem que pagar a indenização para a gente. Paga a indenização para a gente, aí a gente pensa em te colocar liberto. Então, o Brasil, além de fazer várias guerras locais, não houve uma guerra nacional como ocorreu nos Estados Unidos. O que a gente ocorreu aqui foram guerras locais. Guerra no Rio de Janeiro, uma guerra em Salvador, que é a Guerra do Caboclo, uma guerra lá no Grão-Pará. Então, o que acontece? Depois dessas guerras vai existir uma espécie de tratado, um acordo. E esse acordo é você pagar uma indenização para Portugal por estar meio que se libertando. É como você tá em casa, você tem que pagar 10 mil reais ou 20 mil reais para os seus pais para você tornar a sua independência. Pensem assim. E aí quem vai pagar esse dinheiro quem vai pagar é a Inglaterra. O Brasil vai pedir dinheiro à Inglaterra. Esse dinheiro Portugal nem vê, minha gente. Por quê? Quando ele vai pagar a Portugal, a Inglaterra é a intermediadora e a fornecedora desse dinheiro. Aí quando o dinheiro vai chegar na Portugal, a Inglaterra diz, Portugal, tu se lembra que tá me devendo, Xexeira? Aí ele diz, olha, tu vai me pagar não? Esse dinheiro que tá recebendo agora do Brasil para ser independente, esse dinheiro nem chega a sair dos cofres ingleses. Não chega a sair do cofre inglês não, gente. Esse dinheiro, ele é pago. O Brasil fica em dívida com a Inglaterra, Portugal paga uma dívida com a Inglaterra, e quem sai ganhando com tudo isso é a Inglaterra, ela sai lucrando. E agora ela vai poder comer das duas beiradas, vai poder comer de Portugal e do Brasil. E aí, em meio a tudo isso, tem a proclamação da independência. Dom Pedro, ele estava em Santos quando ameaçaram a mandar soldados portugueses de tomar. E aí o José Bonifácio, ele vai enviar uma carta para Dom Pedro. E quando o Dom Pedro está voltando de Santos, ele encontra com esse mensageiro do Bonifácio, o que disse na margem do rio de Ipiranga, e ele vai lá, grita a independência. Só que Dom Pedro estava com diarreia nesse dia, minha gente. E aquela pintura que a gente tem da independência, ela é uma pintura posterior. Ali naquela pintura tem a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela só vai nascer bem mais na frente. Ela só vai nascer no período regencial. Se salvo engano. Então, e detalhe, quem escreveu a carta para Dom Pedro foi Leopoldina. A gente não pode esquecer desse detalhe. Já está em 2021. Quem escreveu a carta de independência junto com Bonifácio foi Leopoldina. Então, não pensem que Dom Pedro era um galã, um Caio Castro da vida, que era todo bonzudo. Não, era um merda. E quem escreveu a carta, quem era a cabeça do império, era Leopoldina e Bonifácio. Literalmente, simples. né? Assim, a cabeça para inteligência, Não, a cabeça sério, para pagar. Mas é sério, gente. Não é para rir, não. É sério. Quem era a cabeça era Leopoldina junto com Bonifácio.
Eles é que faziam a articulação. Dom Pedro só era a figura que dizia eu sou o rei. E aí Só, ele assinava e podia levar. Ele ganhava o crédito e o bônus por conta disso, por ser homem e ser um representante da coroa, né? Mas aí quem fazia tudo era a Leopoldina. E É a família verdade dela. que ela se apaixonou pelo cara que ajudava ela? Isso povo aí gosta- é fique. O pessoal gosta da Isso aí fofoca, é né? fique. Meu Deus Isso, aí, do céu. isso é fanfic. Isso é coisa de novela para dramatizar e chamar Eu jurava que era telespectador, gente. verdade. Mas Dom Pedro bem que Gente. merecia uma gaia. Eu acho que ele merecia uma gaia. Também acho que ele Bem merecia. da Rocheda. Porque o que ele Sabe fez por com quê? ela não faz, Sabe não. por que eu acho que ela não ia trair ele? Por causa de como é que ela foi formada para ser mulher na Áustria. Entende? Então, a formação dela enquanto princesa, enquanto mulher na Áustria, ela nunca iria trair o marido dela. E ela também via o outro exemplo dentro da própria casa, que era a dona Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina era, desculpa a expressão, eu sei que é errado falar isso, mas Carlota Joaquina era uma devassa. Carlota Joaquina tinha vários amantes no Rio de Janeiro e na Argentina, para vocês terem noção. Correta. Então, assim, ela traía e mantinha relações com o Dom João VI, mas era tudo de fachada. Era só para manter o status. Simples e prático. Carreira internacional. E aí, Dom Pedro foi a pessoa que proclamou a independência. Mas, bem como ela falou, a responsável por encabeçar foi a sua esposa, né? Juntamente com o Bonifácio. Após isso, Dom Pedro ele consegue a independência e o Brasil ele passa a ser autônomo. E eles vão fazer o que agora? Uma Constituição. Pronto. Will? Voltou? Oi, voltou. Eu continuo ou tu vai... Não, eu vou assumindo aqui. Ó, gente, eu sei que a gente tem mais ou menos meia hora, então eu vou fazer um resumo dessa parte da Constituição até o fim do Império, só para vocês terem uma noção. Então, se eu falar rápido demais, vai ser por causa do tempo, mas eu vou tentar ser o mais didático e o mais sucinto possível. Então, o que é que acontece? A partir desse momento, 1823 até 1831, é o governo do Dom Pedro. Então, o que é que o Dom Pedro vai fazer? Vai tentar fazer várias alianças com as elites locais aqui. E um cabo, vamos dizer assim, para manter esse equilíbrio com essas alianças, com esse poder local aqui, era você fazer uma constituição mais ou menos liberal. Então, o que é que acontece se você fazer uma constituição liberal? Você daria poderes aos outros representantes da população, você teria a divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, ou seja, você teria o juiz, o Senado, a Câmara e o Poder Executivo, e você teria outros tipos de liberdade. O grande problema é que essa Constituição, no mais parecido possível, ela é uma Constituição complicada. Porque quem manda de fato no Brasil não são os três poderes. É um quarto poder que se chama Dom Pedro. Dom Pedro cria um quarto poder a partir da Constituição de 1824. A gente chama essa Constituição de Constituição outorgada. O que é que acontece? Por que ela se chama outorgada? Porque é o próprio Dom Pedro que escreve essa Constituição, manda para o Senado e bate o martelo e diz: essa Constituição é aprovada. Porque a Constituição anterior meio que limitava os poderes do Dom Pedro. Ele tinha poderes enquanto poder executivo, mas se ele quisesse nomear determinado fulaninho, se ele quisesse fazer uma coisa para cicraninho, ele não podia, ele estava meio que engessado nisso, porque a Constituição engessava ele nisso. Aí, como ele outorga a Constituição em 24, ele agora tem todos esses plenos poderes. O problema é que não vai dar muito certo. Aqui, como a gente vê, vai ter essa linhagem de
de uma crise política. Por quê? Você vai ter um lado, a ala dos moderados, de um grupo de políticos que são moderados, a ala dos exaltados, que são mais assim, liberalzão mesmo, que queria o federalismo, a separação da igreja do Estado, um sufrágio universal que todo mundo pudesse votar, e, isso é interessante, gradual abolição da escravatura. Isso passava longe dos escritos dos primeiros textos do Dom Pedro. Se bem que a Leopoldina, desde quando ela chegou aqui, dizem, e tem escritos dela que ela queria libertar vários escravos. Só que o sistema não permitia isso. Aí o que é que vai acontecer? Com a Constituição de 24, você vai ter esse poder centrado no imperador, e esse imperador é que vai ditar quase tudo. Aí a gente vai ter a Confederação do Equador como uma reação a essa Constituição de 24, principalmente aqui no nosso estado maior, chamado Pernambuco, e nós somos praticamente a vanguarda junto com Salvador. É sério, a gente e Salvador deveria se unir contra o Brasil e formar uma grande república, saindo daqui até Fortaleza. Não, até o Maranhão, pegam todo o Maranhão, aí fechava tudo, seria perfeito. Aí o que é que acontece? Essa Confederação do Equador, ela é um grupo de políticos basicamente contra o Dom Pedro. Aí o que é que você vai ver? Esse grupo ele vai se articular contra esse poder que o Dom Pedro está tendo a mais do que ele poderia ter. O que é que vai acontecer? A confederação dura mais ou menos uns 2 meses, é sufocada pelo exército nacional do Dom Pedro, e os seus participantes são... alguns são mortos, outros são enviados para outros países, mas é um movimento de reação contra essa Constituição de 24 do Dom Pedro. Aí vai acontecer também a Guerra da Cisplatina. Sim, Beatriz, a gente vai ter essa ficha de aula lá no Drive, sem problema. Aí vai ter a Guerra da Cisplatina, vai acontecer todo esse conflito que a gente vai chamar na região do Uruguai. E isso é muito interessante vocês terem noção, porque o Uruguai é um país que nasce nesse momento político do Brasil. Primeiro império nasce o Uruguai. Por quê? É o conflito entre brasileiros e argentinos naquela região que a gente vai chamar de Cisplatina. Mas isso a gente vê com mais calma quando for falar sobre Guerra do Paraguai. Aí, como era a cultura e identidade do Brasil, basicamente um resumo para vocês entenderem. O processo de escravização muito forte aqui começa a ser incentivado e a crescer quase que exponencialmente a partir de 1800, com o Dom João aqui. A primeira coisa que o Dom João faz quando chega aqui é revitalizar os portos na região do Rio de Janeiro. Então vai ter muito porto, tipo o Cais do Valongo, na região central do Rio. Vai receber muito escravizado mesmo, tipo 1 milhão e meio de escravizados. Você não tem noção do que é isso. De 1808 até 1810 até 1840. É muita gente chegando aqui. Então vai vir uma grande massa. Oi, Will. Desculpa interromper. Peraí, me engasguei. Desculpa. O Rio de Janeiro tem uma tabelinha que é feita por alguns professores, inclusive o Marcos Carvalho, que é um professor do nosso departamento, ele sempre mostra essa tabela. Dentro de toda a América, o Rio de Janeiro foi a região que mais recebeu mão de obra escravizada. Depois, Salvador. Depois, a pesquisa aqui aponta ou Jamaica ou Recife. Mas aí, segundo ele, Recife está em terceiro lugar. Então,
a região do Rio de Janeiro, até hoje a gente tem uma população totalmente negra, assim, totalmente não, né? Mas uma boa parte dessa população é negra, Majoritariamente negra. Negra, majoritariamente negra, negra. negra. E aí, essa população negra que vai após a abolição. Aí isso é um assunto para depois, sabe? Que vai após a abolição, ocupar outros territórios e aí vai desencadear nos problemas que podemos observar hoje. Mas a região do Rio de Janeiro é a região de toda a América que vai receber mais negros escravizados. Os Estados Unidos se orgulham muito por a sua população negra, dizer que eles são negros de verdade. Assim, não que os outros não sejam, mas nós recebemos bem mais negros do que ele, temos mais quantidade de negros que os Estados Unidos, e ele fica dizendo que aqui não tem, que outras regiões não tem negro, exceto eles. Enfim, mas é só para falar só dessa quantidade mesmo de negros que chegavam no Brasil e que chegavam no Rio de Janeiro durante o final da colônia e principalmente durante o período do Brasil Império. Só para vocês terem uma noção, tem um estudo que diz que foram mais de 50 milhões que foram retirados de África, porém morreram muitos ao longo do caminho e chegaram às Américas em torno de 10 a 15 milhões. E só para o Brasil foram destinados 5 milhões de escravizados. 5 milhões de escravizados desde o início da colônia. E só no Rio de Janeiro, durante 1810 até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, chegaram 1,5 milhão. 1,5 milhão de escravizados. Então, só para vocês terem uma dimensão disso. Então, literalmente, o Rio de Janeiro era uma cidade preta de escravizados. Então, o que é que vai acontecer nesse processo todo é você saber que era um sistema escravagista muito, muito forte. Então, se você tivesse uma população negra escravizada que só se via enquanto escravizado, a sua vontade de querer viver era não ser escravizado. Então, quando você saía desse processo de escravização, dessa roda assim, escravista, você pulava, conseguia o seu dinheiro, conseguia um trabalho, e você tinha que ter escravos. Porque ter escravos era noção de status social. Tinha pessoas brancas pobres que tinham escravos. Tinham pessoas negras ricas que tinham escravos. Então, ter escravo era questão de ter domínio, ter posses, ter condições. Então, é basicamente isso para vocês terem uma noção de como é que funcionava essa estrutura do primeiro reinado. Então, o que é que vai acontecer? No primeiro reinado, a gente tem isso. A partir do segundo reinado, a gente vai ter do primeiro reinado, a gente vai ter uma crise política com Dom Pedro. Porque, basicamente, o bonito... Ui. Helder? Voltei. Desculpa, gente, o celular aqui voou na minha mão. Mas tudo bem. Ó, vê só. O que é que eu tava falando? O Dom Pedro, ele tinha uma característica muito particular. Ele era muito grosso. Vamos dizer assim, ele era muito grosso. Então, fazer política exige diálogo. Fazer política, principalmente com um Estado construído, recém-independente, exige muito, muito trabalho. Então, de 1823 até 1831, o Dom Pedro ele não consegue lidar com isso. Ele vai entrar em guerra com a Cisplatina, vai perder a guerra da Cisplatina, ele vai falir o Banco do Brasil, você não tem noção, ele fale o Banco do Brasil por causa da guerra da Cisplatina. Vai ter vários conflitos internos, principalmente com esses grupos mais exaltados, mais liberais e mais conservadores. Eu estou escutando. O problema todo é que... Desculpa, gente.
é que o Dom Pedro ele vai ter esse problema de diálogo. E a partir desse problema de diálogo, ele vai ter essa indisposição com a população. A gota d'água vai ser uma coisa chamada Noite das Garrafadas, que ele é hostilizado quando vai visitar uma região de Minas Gerais, e ele é recebido a garrafadas quando a comitiva dele vai passando no meio da rua. O povo vai jogando garrafas em cima dele. Então, isso já mostra o nível de insatisfação da população com ele. Gente, desculpa, Alda. Essa noite da garrafada vai acontecer. Ele vai ser denominado e taxado como um governante autoritário. E que durante um pouco antes vai ter uma manifestação liberal em São Paulo, e aí um jornalista vai morrer. E aí esse jornalista confrontava Dom Pedro diretamente, falava sobre Dom Pedro. E aí, quando ele tá voltando de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ele é recebido com faixas de luto. Não, ele é recebido com faixas de lutos e com garrafadas. E aí é aquela briguinha de carnaval que você pensa que só acontece hoje, não, acontecia antes. Mas isso vai acontecer por conta da característica autoritária de Dom Pedro. Fora que estamos num país católico, apostólico, romano, rezado e sagrado por Deus, e ter um amante não era moralmente aceito. Muita gente ainda sentia o luto da Leopoldina. Leopoldina, se eu não me engano, morre em 25 ou 27. E a população gostava muito da princesa. É o que os jornais da época falavam e algumas cartas comentavam. E a fama de raparigueiro de Dom Pedro é muito forte, gente. É muito forte. Aí pensem, você é o novo rei do Brasil. Você precisa manter uma imagem. Mas você não consegue... Pronto, o Will falou, ele é autoritário. Ele não consegue fazer o jogo político, ele não consegue ser moderado. Ele ainda é raparigueiro, o povo não ia gostar disso. Você precisa mostrar uma imagem que você é uma pessoa de respeito. Você é uma pessoa que deve ser respeitada pela sua imponência, pela sua autoridade, pelo que você representa. E o Dom Pedro não representava. Já deu Dom Pedro, você está eliminado. Então, o que é que Dom Pedro faz? Raparigueiro também, exatamente. O que é que acontece? Dom Pedro abdica do cargo em 1831 e parte para Portugal. Porque em Portugal, o papai dele morreu. Dom João morreu. E quem poderia assumir era o filho legítimo. Então, o que é que acontece? Se você perceber um detalhe, Dom Pedro sai daqui com a imagem negativa e chega em Portugal, assume como rei. E lá ele vai ser Pedro IV. Ele assume a coroa portuguesa, deixando responsável aqui os seus filhos regentes. Aí vem o pulo do gato que a história não conta para vocês. O documento lá da Constituição diz que os herdeiros que completarem 18 anos poderiam assumir o cargo. Se vocês entenderem uma coisa, os herdeiros é no plural. Então, o Dom Pedro não teve só o Dom Pedro II, não teve só um filho, ele teve várias meninas antes. Se eu não me engano, era Dona Maria da Glória ou era Dona Januária, que iria assumir o cargo quando completasse 18 anos. Então, entre 1831 e 1840, ocorre esse período regencial. Na regência, as crianças de Dom Pedro ainda são pequenas. Porém, quando completasse 18 anos, uma delas que completasse 18 anos, que eu acho que era a Dona Januária, poderia assumir. Mas Dona Januária não assume. Quem assume o governo é o Dom Pedro II, que só tinha, se eu não me engano, 7 anos, ou era 12 anos na época. Aí a gente já tem uma relação de é melhor a gente colocar essa criança e nós, do Partido Liberal, controlamos essa criança do que colocar
essa menina de 18 anos que pode não escutar o que a gente está falando para ela. Porque, assim, as crianças da família de Dom Pedro eram letradas, eram educadas, porque eles eram o futuro da nação. Então, eles já tinham essa noção. Só para a gente finalizar aqui, ó. Durante a regência, vão ter vários e vários movimentos revolucionários. Você vai ter a cabanagem, você vai ter a revolta dos malês, você vai ter a sabinada, você vai ter a Revolução Farroupilha, que para mim é só uma revolta farroupilha mesmo. Porque esses aí são a balaiada também, e esses aí são os movimentos principais de fragmentação política e fragmentação regional. São movimentos importantes? São movimentos importantes porque dizem que esses movimentos é que poderiam separar todo o Brasil e o Brasil meio que se tornar várias repúblicas aqui. Só que não virou várias repúblicas por várias questões políticas, por repressão, quase, vamos dizer assim, quase um genocídio, porque o Estado estava financiando vários desses ataques. Então, o Brasil não foi fragmentado em várias repúblicas durante o período da regência porque faltava essa consolidação. Tanto que, a revolta da Farroupilha, a gente vai ter duas repúblicas. A gente vai ter a República Juliana e vai ter a República Catarinense. Vão ser duas repúblicas ali na região sul. Imagina a loucura. Você tinha um império e esse império agora estava se rasgando assim para formar várias repúblicas. Fora a República dos Malês, a revolta dos malês tinha quase toda essa intenção de montar uma república aqui. Aí o que é que acontece? A gente sai da regência para o golpe republicano. Por quê? O que é que acontece com o golpe da maioridade do Pedrinho II? Pedrinho II só tinha, se não me engano, 12 anos. E estava essa disputa quase louca, frenética, entre conservadores e liberais, liberais e conservadores. O que é que Pedro II faz? Ele era uma criança, então ele não faz nada. Quem fez foram os liberais. Os liberais deram um golpe, literalmente um golpe, para que o Pedro II assumisse com menos idade do que ele tinha. Se não me engano, era 12 ou era 14 anos. Ele deveria só assumir com 18. E ainda deram um golpe na dona Januária, que era a irmã dele, que já tinha 18 anos. A menina ficou devastada. Mas o machinho aí, o Pedrinho II, assume. Aí o Pedro II, ele assume todo nessa pompa, e a gente pode dividir em 3 momentos. Aí a gente vai dividir o governo dele de 1840 até 1850, quando ele não tem tanta autonomia assim, e fica oscilando nesse parlamento. Esse parlamento é meio que controlado, uma hora pelos liberais, uma hora pelos conservadores, e ele precisava manter esse equilíbrio. Mas como é que ele mantinha esse equilíbrio? Uma coisa chamada Gabinete de Estado, ou o Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado é que orientava o Dom Pedro nas decisões, nas leis, nos acordos, nos tratados internacionais, nas divergências internas, em socorrer algum Estado quando está precisando de alguma coisa e etc. Então você tinha esse equilíbrio do parlamento, mas quem controlava o parlamento não era um primeiro-ministro, como ocorre na Inglaterra, como ocorre no Canadá e em outros locais assim que tem parlamento. Quem controlava esse parlamento era o Dom Pedro junto com o Conselho de Estado, que eram membros ali próximos dele. E isso é o que vai chamar, a gente pode dizer que é o parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas é o Dom Pedro controlar o parlamento, quando na realidade deveria ser o primeiro-ministro. Ora, pois. Mas isso aqui é Brasil, minha gente. Funciona desse jeito. Aqui a gente também tem esse slide, só para vocês terem noção, dos partidos políticos que existiam na época. Você tem os conservadores, você tem os liberais. A gente vai mostrando cada um o que é que eles fazem. E também, a partir desse momento, a gente vai ter o desenvolvimento da cultura do café. O café já era produzido no Rio de Janeiro, logo lá atrás, bem atrás, em 1700, mas não era comercializado como vai ser comercializado a partir do século XIX. No século XIX vai existir o boom do café. É aquilo que eu sempre falo para os meus alunos.
Pensem no mercado. O que é que tem no mercado? Tem isso, isso e isso. O que é que não tem no mercado? O que não tiver no mercado é o que você vai correr atrás para procurar e tentar vender. Porque é isso que vai fazer com que o seu produto seja original, único e que renda e venda muito mais. Então, o café era esse produto inovador. Esse produto que não existia assim no comércio internacional, nem no comércio local, mas que começa a ser produzido em larga escala. Como aconteceu com açúcar, como aconteceu com algodão, como aconteceu com o tabaco. O café vai ser esse produto que vai dar a vitrine do Brasil no século XIX. Então a gente vê, olha, observando o mapa, a gente percebe que começa uma região afastada do Rio de Janeiro, longe da capital, e vai se estendendo pelo Vale do Paraíba, que é essa região mais montanhosa de São Paulo, e se estende pelo interiorzão de São Paulo. Aí o que é que vai acontecer? No oeste paulista você vai ter o trabalho e o cultivo do açúcar, do café, em duas vertentes. Por um lado, você vai ter a mão de obra escravizada, muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, em parte de São Paulo. E por outro, você vai começar a ter a mão de obra imigrante. E a partir desse processo é que você vai ver que vão chegar novos imigrantes. Pronto. Aqui tem uma tabelinha que eu acho interessante para vocês terem noção de quanto é que custava o preço de um escravo de 15 a 29 anos. Depois vocês olhem direitinho, ano após ano, quanto cada um custava. Por exemplo, um escravo custava, em 1848, 649 mil réis. Depois ele vai custar, no final de 1870, 2.076 réis. Então é muita coisa, gente. É muita coisa. Aqui tem algumas imagens da população escravizada trabalhando pesado na lavoura. Alguns novos escravizados chegando, trabalhando no campo, trabalhando no corte. E as cenas da escravização urbana. A gente só tem detalhe dessas cenas por causa do Debré. O Debré foi um dos que trouxe toda a representação da população escravizada. Para a gente finalizar, uma parte aqui, legislação do tráfico de escravos, modernização. Vai ter a questão do Barão de Mauá, que eu acho muito interessante vocês também verem isso quando forem falar, quando forem estudar. Observar que a gente não tem um processo de industrialização. O Brasil era uma colônia não tem indústria, colônia não tem manufatura. A gente vai ter uma tentativa de fazer indústria com Dom João, não consegue, só vai ter a indústria, olha a data, 1854. É muito distante, gente. É muito distante. A Inglaterra, 100 anos antes, já tinha fábrica, já tinha máquina de fazer tecido de algodão e já tinha... Navio a vapor, eu acho que já exagera. Mas já tinha grande produção de roupa e de estopa, para vocês terem noção. Aí vamos ter o Mauá produzindo a estrada de ferro dele, produzindo o primeiro barco dele. Mas o Mauá é um ponto, assim, fora da curva. Porque a maioria da população, principalmente da elite, aqui era de conservadores, uma aristocracia agrária que não via com bons olhos esse tanto desenvolvimento. O desenvolvimento do Mauá era o medo liberal, vamos dizer assim. Era um medo liberal. Enquanto a nossa elite aqui era muito enraizada nessa agricultura de exploração e exportação. Então, existia mais ou menos esse conflito e essa dualidade. A grande migração de europeus e, para a gente finalizar, o que eu quero falar com vocês é sobre essa formação da cultura nacional brasileira.
A gente está falando num momento muito específico que é entre 1850 e 1880. Então, o Brasil precisa se construir como nação. Então, você vai ter que mostrar a cara e mostrar quem são os elementos nacionais. Quais são os seus elementos nacionais? Então, como diz aqui, o Brasil era uma monarquia tropical. Então, o IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, vai ser muito fundamental para construir a história do Brasil. Gente, isso é muito importante. O Brasil precisava ter uma história. O Brasil precisava construir a sua história. Se você precisa construir a sua história, então precisa mostrar quem é que são os vencedores e quem é que são os vencidos. Quem é que construiu o Brasil, quem é que desbravou o Brasil de mato a mato e quem é que morreu escravizado no Brasil. Então vai existir sempre essa visão de construir o Brasil a partir de vários símbolos nacionais e várias narrativas. Então, o negro vai ser o escravizado, o índio ele vai ser o bom selvagem, ele vai ser aquele virtuoso, e o branco vai ser o que vai guiar para a civilização. É aquele que vai para frente. E o que vai dar essa confluência, essa junção de várias ideias, é esse mito dos três rios, que é do Karl von Martus, que basicamente diz que existem três rios que formam o rio do Brasil. É o rio branco, da civilização branca, o rio negro, da população preta, e o rio amarelo, dos nativos indígenas. Todos os três rios se unem e formam um grande rio chamado Brasil. Aí a gente vai ter várias representações, como a Iracema, como a primeira missa. Percebam, os indígenas, eles não são o destaque. O destaque é a imagem central, a imagem mais iluminada. Percebam isso. É a pessoa que está próxima ao crucifixo e toda de branco. Então, já dá esse destaque. Então, quem é que tem poder e tem força aqui no Brasil? A Igreja Católica, esse homem branco. Os indígenas ou ficam em cima das árvores, ou ficam assim, conversando, de blasé, algo do tipo. Mas não faz sentido. Batalha dos Guararapes, essa daqui é uma das representações da Batalha dos Guararapes, que é onde dizem que esse é outro mito nacional. Você precisa de construir mito. Para você construir a história do Brasil, você precisa construir mito. Então, o mito da Batalha de Guararapes é brancos, índios e negros se uniram no exército consolidado para expulsar o inimigo em comum, os holandeses. Basicamente, dizem que aí criou o exército brasileiro. Tanto que quem mora em Jaboatão dos Guararapes sabe que o lema da região é aqui nasceu a pátria. O exército brasileiro foi criado aqui. Verdade. Olha aí. Eu moro aqui no Porto Guararapes. Olha aí, já mostra. Aí temos o quadro do Pedro Américo também, que o Will tinha comentado logo no início, que é o quadro da independência. É interessante a gente pensar a data que esse quadro é feito. 1888. 1888 é o ano da abolição da escravatura. Esse quadro foi feito antes da abolição, mas era para exaltar o quão poderoso o Brasil era. Aí temos também as obras literárias. Temos a Iracema, temos o Guarani, temos a Revolução Praieira, que não vai dar tempo de eu explicar para vocês, mas é uma revolução importante no sentido de o ano é 1848. Anotem isso. Revolução Praieira, 1848. Pesquisem o que ocorreu em 1848 para depois a gente conversar. Só vou dar uma dica, tem a ver com Karl Marx. Aí, seguindo, a gente vai ter, além da Revolução Praieira... Eles focaram bastante na Revolução Praieira aqui, viu? Vamos ter um problema... É o nosso bairrismo, infelizmente. Eu sempre esqueço disso. Aí a gente vai ter... Começa a ter as tensões com o Dom Pedro II. Tensões do tipo que Dom Pedro estava querendo consolidar o seu poder, principalmente aqui no Brasil, e ele precisa estabelecer algumas relações. Relações com a igreja, relações com os militares, relações com alguns políticos indesejados e assim por diante. Até que chega um momento que vai ter uma coisinha chamada Guerra do Paraguai.
Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Essa guerra dura 6 anos, mas basicamente é um conflito armado contra 3 potências: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O Uruguai está ali no meio do processo, mas é uma relação muito complexa, por causa do Paraguai queria apoio do governo do Uruguai, sendo que o governo do Uruguai já tinha a oposição aliada do Brasil, e o governo do Paraguai queria que a oposição, que era aliada do Brasil, perdesse. A oposição não perde. Então, se torna um conflito quase armado também, porque o Paraguai queria saída para o rio, para o Oceano Atlântico, vamos dizer assim. Então, ele tinha que dominar uma região ali próximo da Argentina. Então, o conflito vai ser muito complexo, vai ser muito complicado. Eles vão avançar em várias questões, mas o destaque vai ser Duque de Caxias, o herói do Exército Brasileiro, o patrono do Exército Brasileiro, porque o Duque de Caxias ele vai ser o cara que vai consolidar o Exército no Brasil. Além disso, do Duque de Caxias, a gente vai ter uma grande participação de escravizados. Escravizados que participaram na guerra com a promessa de serem libertados. Isso é muito interessante porque era a primeira vez que um movimento de caráter nacional estava propondo a libertação dos escravizados. Então, aqueles que conseguissem sobreviver à guerra era libertado. Para a gente finalizar, leis abolicionistas, muito importante para vocês entenderem, só para a gente finalizar essa parte. A abolição no Brasil não só foi lenta e gradual, ela foi lenta, gradual, sistemática e muito burocrática. Muito burocrática. E não teve só participação da princesa Isabel, linda, maravilhosa, com a sua pena de ouro, escrevendo no papel de seda que todos os escravos estavam libertos. Não existia mais escravidão no Brasil. Não foi isso. Ela é a consequência de um processo que começou lá com a Leopoldina, lá atrás com o movimento quilombola, lá atrás com o movimento da Conjuração Baiana, da Revolta dos Malês. Ou seja, são vários movimentos que querem o fim da escravidão, mas que não conseguem. São vários movimentos que são impedidos por esse Estado quase que assassino, vamos dizer assim. Tá? Para dar outro nome. Então, o que acontece? Legalmente falando, as primeiras leis sobre o processo de abolição começam em 1831. Lei Feijó. O que diz a Lei Feijó? Todo barco de escravizados, tráfico negreiro, é proibido no Brasil. O escravizado africano que pisar no Brasil é livre. 1831. Isso é cumprido? Não. Por quê? É Brasil. Está na lei, ninguém quer saber, ignora a lei. E literalmente, gente, ignoravam essa lei. Tanto que essa lei teve que ser reformulada pela lei Eusébio de Queiroz, que acabava de vez com todo tipo de tráfico de escravizados no Atlântico. Isso é muito sério. Teve que passar uma outra lei que proibisse o tráfico de escravizados no Atlântico. Daí, 1871, Lei do Ventre Livre, libertava as crianças nascidas a partir daquela lei. Ou seja, criancinha de dias estava livre. Ela ia morar onde? Ela ia se alimentar de quê? Quem ia proteger ela? Entende? Começam a fazer essas devagações. Lei do Sexagenário, 1885, é a lei que libertava todos os idosos acima de 60 anos que sobrevivessem ao processo de escravização. Geralmente, eu não sei se o Will tem esses dados, mas eu tenho uma suposição que os homens não sobreviviam até tanta idade. Quem sobrevivia mais eram as mulheres, por vários outros motivos. Então, mulheres escravizadas, elas sobreviviam mais de 60 anos do que os homens.
Lei Áurea é a última lei que a gente tem que ter uma noção. Mas o processo abolicionista, com o 13 de maio, ele diz assim, ele não é o fim. Ele foi só o começo. É diferente dos Estados Unidos, que eles têm uma data que foi dia 19 de junho, que eles chamam de Juneteenth, que é teen em inglês, com 19 de junho. O que acontece? Lá é oficial que é o fim da escravidão. Então, os escravizados lá, a população negra lá, comemora essa data. Aqui, a gente não tem o que comemorar. Porque o 13 de maio da gente só foi letra morta no papel. O nosso 13 de maio não teve outras consequências. A partir do dia 14 é que a população negra estava livre, mas quem era essa população negra? O que é que ela fazia com o seu tempo livre? O que é que ela fazia com a sua liberdade? Não percam sendo dos próximos capítulos, a gente vai ver isso quando for estudar a República. Se preparem. Certo? Gente, obrigado para quem ficou até agora. Vocês têm matemática daqui a pouco. Desculpem não ter acabado a aula um pouco mais cedo, mas agradeço quem ficou até agora. Will, gratidão por ter feito essa aula junto comigo, essa aula de revisão. E até a próxima. Quem ficou para assistir a essa aula depois, todo o material vai estar disponível para vocês lá na plataforma, ok? Gente, tchau, tchau. Tchau, Até tchau, mais. gente. Boa noite. Muito obrigado pela Boa participação. noite. Descansem. Tchau, tchau. A aula foi ótima, obrigada. Tchau, professores.